Acolhendo a criança interior, a jornada interior que liberta. Cássia Fernandes. Introdução. Quando decidi escrever esse livro, meu objetivo principal era compartilhar minhas experiências pessoais e profissionais com o maior número de pessoas possível, uma vez que tem sido revelador e de grande cura para muitas pessoas entrar em contato com a criança interior. À medida em que fui escrevendo, fui trazendo ainda mais ensinamentos dessa trajetória de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que venho percorrendo. Ficou muito rico e profundo. Sou grata por tanta inspiração. Dedico boa parte do meu trabalho a estudar cada vez mais sobre essa abordagem que muitas vezes está desapercebida por muitos terapeutas e psicólogos e que leva muitas pessoas não só a se prenderem a longos anos de terapia, como a criarem uma série de novos emaranhados em suas vidas. Nesses relatos, compartilho alguns de meus desafios e superações com um olhar sistêmico que me fez enxergar algumas alianças invisíveis que têm a tendência de se perpetuarem quando alguns padrões de sofrimento se repetem. Que esse conteúdo possa, de alguma forma, servir de fonte de apoio e incentivo na jornada da vida de todos que o lerem. Sou grata pelo caminho que percorri, pois eu não seria a pessoa que me tornei se não tivesse sentido a necessidade de renascimento e cura. Sou grata por, em meio a tantos desafios, poder enxergar o melhor de mim e fazer disso um impulso para servir o bem e caminhar na força da vida. Desejo uma leitura inspiradora e de grande despertar. Deixo aqui um pouquinho de mim e levo o amor de todos que se conectarem com essas palavras. Sumário. Capítulo 1. O que é a criança interior? As consequências da criança ferida. Capítulo 2. Os buscadores. O sistema familiar e a perpetuação dos padrões. Breve resumo da filosofia das constelações familiares. Capítulo 3. Os estímulos de uma criança que uma criança precisa. A voz da nossa criança interior. Como reencontrar-se e curar sua criança interior. Sinais da criança ferida. Capítulo 4. O primeiro relacionamento. A importância da figura paterna. As cartas de Bert Hellinger a seu pai. Capítulo 5. Consequência dos emaranhados. A criança interior ferida dos pais. A distância saudável. A dor da perda. Capítulo 6. O poder da criança interior. O processo de cura emocional e as resistências. Como buscar o autoconhecimento. Capítulo 7. O trauma da rejeição. O que são conexões neurais? O aprofundamento nos ensinamentos. Capítulo 8. A cura através da psicologia energética. A descoberta da técnica de liberdade emocional. A criança que habita em mim. Capítulo 9. Quando nos excluímos. A vítima que há em mim. A criança ferida e o adulto perdido. Capítulo 10. O poder da sombra e da luz. Gatilhos mentais. A carta à criança interior. E o que fica desse aprendizado. Capítulo 1. O que é a criança interior? A criança aprende a amar a si mesma a partir do amor que ela recebe dos pais e adultos próximos. Para a criança desenvolver bem a sua autoconfiança, ela precisa receber amor na forma de afeto, atenção, aceitação, elogio e proteção de forma suficiente e adequada. Sofremos um grande impacto quando não recebemos esse alimento emocional de forma equilibrada na infância. Passamos a duvidar do nosso valor e merecimento. Em menor ou maior grau, nesse cenário, vivemos uma constante sensação de vazio, inadequação e imaturidade emocional. Ficamos apegados ao fato de que para receber alguma atenção familiar ou de amigos, precisamos agradar aos outros para sermos aceitos. Deixamos de ser quem poderíamos ser
para nos tornarmos quem os outros julgam ser socialmente aceitável. Nasce aqui uma criança interior ferida. A criança interior são todas as nossas memórias de experiências vividas, guardadas desde a infância e que, de alguma forma, causam sofrimento. Falta de afeto, de proteção, de elogios, de apoio, de acolhimento. Essas programações começam a servir a um propósito de sobrevivência, onde naquele momento foi entendido que era necessário para se proteger. Então aceitamos como verdade aquele modelo de vida. Essas programações dão ritmo à sua existência, e você passa a adotar um estilo de vida que nem sempre é favorável para a sua evolução e crescimento. A partir daí, se encaixar para ser aceito, tornar-se um modelo de vida. Vamos para a vida adulta sem nos conhecer em essência. Somos regidos por algumas leis básicas para viver, como a necessidade de receber amor, proteção, acolhimento e pertencimento do primeiro núcleo da nossa existência, que é o sistema familiar. Esse é um alimento emocional para crescermos saudáveis emocionalmente. Quando isso não acontece, possivelmente por nossos pais também não terem recebido esse alimento emocional, os impossibilitando de entregar aos seus filhos algo que eles nem sequer conheceram. Então nos tornamos adultos com programas que chamamos de crenças raízes. A criança interior ficará ferida até que em algum momento você desperte e olhe para essa sua parte que congelou em algum momento na infância. É comum reconhecer crianças feridas escondidas em adultos difíceis. Tamanha é a insegurança de algumas pessoas que não percebem a personalidade difícil e doentia que carregam, que a resposta para lidar com essa instabilidade é sendo autoritárias, arrogantes e reativas. Há um desassossego, um vazio, um sentimento de inadequação, uma necessidade constante de reconhecimento, que com o tempo trazem limitações em todas as áreas da vida. As consequências da criança ferida. Entenda algumas consequências da vida adulta de uma criança interior ferida. Podemos nos tornar adultos indecisos, com dificuldade de assumir riscos e alta responsabilidades. Ficamos como uma criança à espera de que alguém nos cuide e tome decisões por nós. Ficamos à espera de um salvador. Se para ganhar atenção ou reconhecimento na infância era preciso barganhar ou agradar, é possível que nos tornemos adultos que inconscientemente acreditamos que para nos relacionar é preciso sermos bonzinhos e até permissivos para sermos aceitos. Em muitos casos, quando criança, algumas pessoas só recebiam atenção quando ficavam doentes. Possivelmente o inconsciente registrará essas informações como um programa e ficará reverberando mais situações semelhantes sempre que precisar de atenção. Quando sentir algum abandono ou carência elevada, seu corpo irá produzir alguma desordem para adoecer e requisitar a atenção desejada. A baixa autoestima produzida pela carência de afeto na infância também poderá ocasionar muitas dificuldades em relacionamentos afetivos, pois a mente inconsciente poderá entender que é necessário implorar por afeto e atenção aos outros sem nenhum sentimento de autovalorização. Nesse cenário, você pode se tornar pouco flexível com o parceiro ou a parceira e ter a tendência de exigir que o outro se doe mais do que o possível, que aceite suas exigências e molde sua vida de acordo com o que você acredita ser o ideal. Isso acontece porque a sensação de vazio é tão grande que já não é percebido que o ingrediente necessário para preencher esse vazio não está no outro. Quanto maior a carência, menor a autoestima e mais a pessoa terá tendência a buscar conforto em outras pessoas e relacionamentos, tornando-se dependente emocionalmente. Essas dificuldades acabam trazendo muita carência, postura de vítima, desconexão com o propósito de vida, sensação de inadequação, autossabotagem na profissão, carreira ou negócios.
Esse padrão de comportamento paralisa o crescimento e traz sofrimento para a vida com destinos difíceis. Então, seguimos pela vida atraindo pessoas com os mesmos programas de crenças que só reforçarão as dificuldades sem oportunidade de evoluir e se abrir para o novo. Nesse universo não há maturidade emocional. Serão necessários o resgate e a conexão profunda de acolhimento interior dessas dores, como quem acolhe um filho querido que precisa de amparo.